Capítulo 39. Muito bem, lá vamos nós de novo, pensou Juan. Era o quê? A quinta reunião em homenagem aos noivos. Haviam tido o chá de Lili, o almoço de Beatrice, o jantarzinho de Cecília no Antoinês e a festinha de Lauren, no centro, naquela adorável casa antiga em Esplanade Avenue. Dessa vez, era em Metairie, na casa de Cortland, como ainda a chamavam, muito embora ela fosse há anos o lar de Gifford Ryan, e do seu filho mais novo, Pierce. E o límpido dia de outubro estava perfeito para uma recepção ao ar livre para cerca de 200 convidados. Não importava que só faltassem 10 dias para o casamento, que seria no dia 10 de novembro, dia de Todos os Santos. A família Mayfair ainda realizaria mais 2 chás até lá e mais um almoço em algum lugar, devendo o local e a data ser confirmados mais tarde. Qualquer coisa é pretexto para uma festa, explicou Claire Mayfair. Querida, você não sabe há quanto tempo estamos esperando por algo assim. Agora moviam-se lentamente em círculos no gramado aberto abaixo das pequenas magnólias podadas com perfeição e pelas salas espaçosas e baixas da elegante casa de tijolos em estilo Williamsburg. E Anne-Marie, com seus cabelos escuros, pessoa de uma honestidade extrema que agora parecia estar totalmente encantada com os projetos hospitalares de Juan, apresentou a dezenas das mesmas pessoas que havia conhecido no enterro, bem como a dezenas de outras que ela nunca havia visto antes. Aaron acertara na mosca na sua descrição de Metairie, um subúrbio tipicamente norte-americano. Aquelas pessoas poderiam estar em Beverly Hills ou Sherman Oaks em Houston, a não ser talvez pelo fato de o céu aqui ter aquela aparência cristalina que ela não havia visto em nenhum outro lugar com exceção do Caribe. E as velhas árvores que se alinhavam ao longo do meio-fio serem tão veneráveis quanto as do Garden District. A casa em si era, no entanto, um puro exemplo da elite dos subúrbios americanos, com suas antiguidades da Filadélfia do século XVIII e o chão acarpetado, com todos os retratos de família, cuidadosamente emoldurados e iluminados, e o suave e insinuante saxofone de Kenige se derramando de alto-falantes ocultos nas paredes divisórias brancas. Um garçom muito preto com uma cabeça perfeitamente redonda e um melodioso sotaque do Haiti serviu o bourbon e o vinho branco em copos de cristal. 2 cozinheiras de pele morena, usando uniformes engomados, viravam os camarões cor-de-rosa gordos e apimentados na grelha fumegante. E as mulheres da família nos seus delicados vestidos em tons pastel pareciam flores entre os homens de ternos brancos. Alguns bebês pequenos faziam travessuras na grama, ou enfiavam as mãozinhas rosadas no jato da pequena fonte no centro do gramado. Juan encontrou um lugar confortável numa cadeira branca debaixo da maior das magnólias. Ela bebericava o bourbon enquanto apertava as mãos de um primo após o outro. Estava começando a apreciar o sabor desse veneno. Estava mesmo um pouco alta. Antes, naquele mesmo dia, quando experimentava o vestido de noiva e o véu para a prova final, descobriu-se inesperadamente emocionada com essa ostentação e grata por ela lhe ter sido mais ou menos imposta. Princesa por um dia era como ia ser, como se entrasse num carro alegórico e saísse dele. Mesmo o fato de usar a esmeralda não seria no fundo uma tortura, especialmente considerando-se que ela se mantivera em segurança dentro do seu estojo desde aquela noite horrível. E Juan nunca havia chegado a falar com Michael sobre seu aparecimento misterioso e indesejado. Ela sabia que devia ter contado, e algumas vezes esteve a ponto de fazê-lo, mas simplesmente não conseguia. Michael havia adorado a ideia do casamento na igreja. Todos podiam constatar isso. Os seus pais haviam se casado na paróquia, da mesma forma que os seus avós antes deles. Ele gostava da ideia, talvez mais do que ela. E a menos que alguma outra coisa acontecesse com aquele colar apavorante, por que estragar tudo para ele? Por que estragar tudo para os dois? Ela sempre poderia explicar depois, quando a joia já estivesse trancada em segurança num cofre. E, não uma falsidade, apenas um pequeno adiamento. Além disso, nada mais havia acontecido desde então. Nada de flores deformadas na mesinha de cabeceira. Na realidade, o tempo voava, com as obras a todo vapor, e a casa na Flórida mobiliada e pronta para sua lua de mel oficial. Mas outro acaso feliz era o fato de Aaron ter sido plenamente aceito pela família, e de agora estar rotineiramente incluído em todas as reuniões. Beatrice estava apaixonada por ele, ao que ela mesma dizia, e o provocava impiedosamente acerca dos seus modos de solteirão britânico e acerca das viúvas disponíveis no seio da família Mayfair. Ela havia chegado ao ponto de levá-lo a um concerto com Agnes Mayfair, uma prima mais velha, muito bonita, cujo marido morrera um ano antes. Juan se perguntava como Aaron ia lidar com Beatrice. Mas a essa altura ela já sabia que Aaron conseguiria agradar a Deus no céu ou ao diabo no inferno. Até mesmo Lauren, aquele iceberg de advogada, parecia gostar de Aaron. No outro dia no almoço,
Lauren falou com ele o tempo todo sobre a história de Nova Orleans. Ryan gostava dele. Isaac e Whitfield gostavam dele. E Pierce o interrogava implacável a respeito das suas viagens pela Europa e pelo Oriente. Aaron era também uma companhia perfeitamente fiel à tia Vivian, de Michael. Rowan imaginava que todo mundo devia ter uma tia Vivian, uma pessoa frágil e pequena, como uma boneca, transbordando de amor e doçura, com uma adoração por qualquer coisa que Michael dissesse. Ela lembrava Ron das descrições que Aaron havia feito de tia Belle e Millie na história. No entanto, a mudança não havia sido fácil para a tia Vivian. E embora a família Mayfair houvesse recebido com extremo carinho, ela não conseguia acompanhar seu ritmo frenético e suas conversas agitadas. Nesta tarde ela havia implorado para ficar em casa, organizando os poucos objetos que havia trazido. Ela sempre pedia a Michael que fosse até lá e embalasse tudo o que estava na casa de Liberty Street, e ele estava adiando a viagem, apesar de tanto ele quanto Rowan saberem que ela era inevitável. Ver Michael com tia Viva era amá-lo por todo um conjunto diferente de razões, pois ninguém poderia ser mais delicado ou mais paciente. Ela é o que resta da minha Kitaris família, Rowan, havia ele comentado um dia. Todos os outros se foram. Sabe, se as coisas não tivessem dado certo entre nós dois, eu agora estaria no Talamasca. Eles se teriam tornado a minha família. Como Rowan entendia isso? Com um choque, aquelas palavras a transportavam de volta à sua própria solidão amarga de meses antes. Meu Deus, como queria que as coisas dessem certo aqui. E o fantasma de First Street estava se mantendo reservado, como se ele também quisesse que tudo funcionasse. Ou será que a raiva de Rowan havia afastado? Durante dias a fio após o aparecimento do colar, ela o havia amaldiçoado entre dentes pelo que havia feito. A família até estava aceitando a ideia do Talamasca, embora Aaron insistisse em ser vago quanto ao que ela realmente era. Os parentes talvez não compreendessem nada além de que Aaron era um estudioso e uma pessoa que viajava pelo mundo, que ele sempre se havia interessado pela história da família Mayfair por ser ela uma família sulina antiga e ilustre. E qualquer estudioso que pudesse revelar uma antepassada da beleza surpreendente de Deborah, imortalizada por nada mais nada menos do que o famoso Rembrandt, com sua autenticidade confirmada sem a menor sombra de dúvida pela inconfundível Esmeralda Mayfair no seu colo, era o seu tipo preferido de historiador. Eles ficavam deslumbrados pelos fragmentos da sua história à medida que Aaron os revelava. Meu Deus, eles achavam que Julien havia inventado todas aquelas tolices sobre antepassados na Escócia. Enquanto isso, B havia mandado copiar em óleo a fotografia do Rembrandt de Deborah, para que o quadro pudesse estar pendurado na parede de First Street no dia da cerimônia. Ela ficou furiosa com Ryan por não ter recomendado a aquisição do original. A verdade é que o Talamasca não queria se desfazer do quadro. Graças a Deus, depois de Ryan calcular o preço inevitável, o assunto foi definitivamente esquecido. Eles adoravam Aaron, Michael e Rowan. Adoravam Deborah também. Se sabiam alguma coisa sobre o que havia acontecido entre Aaron e Cortland ou Carlota anos atrás, não diziam uma palavra sequer. Eles não sabiam que Stuart Townsend era membro do Talamasca. Na verdade, estavam totalmente confusos quanto à descoberta daquele corpo misterioso. E estava ficando cada vez mais óbvio que eles imaginavam ter sido Stella responsável pela sua presença no sótão. É provável que ele tenha morrido lá em cima, de ópio ou de bebida, numa daquelas festas desvairadas e que ela simplesmente o tivesse enrolado no tapete e esquecido da sua existência. Ou quem sabe ela não o estrangulou. Lembra aquelas festas que ela costumava dar? Rowan se divertia ao ouvir sua conversa, suas tranquilas explosões de riso. Nunca lhe chegava a mais ínfima vibração telepática negativa. Ela agora captava suas boas intenções, sua alegria festiva. Mas eles tinham seus segredos. Alguns tinham, especialmente os mais velhos. A cada nova reunião, ela detectava indícios mais fortes. Na verdade, à medida que a data do casamento se aproximava, Rowan tinha certeza de que alguma coisa estava voltando. Os mais velhos não estavam vindo visitar First Street só para desejar felicidade ou para se encantar com a restauração. Eles estavam curiosos. Estavam receosos. Havia segredos que queriam lhe confiar, ou conselhos que talvez quisessem oferecer, ou ainda perguntas que quisessem fazer. E talvez estivessem apenas testando os poderes de Rowan, porque eles próprios tinham os seus. Ela nunca havia estado com gente tão carinhosa e tão capaz de esconder suas emoções negativas. Era interessante. Mas quem sabe hoje não seria o dia em que algo de extraordinário ia acontecer. Os mais velhos estavam aqui. Havia bebida à vontade e, depois de uma série de dias frescos de outubro, a temperatura estava novamente agradável. O céu estava de um perfeito azul de porcelana, e as imensas nuvens onduladas passavam velozes, como graciosos galeões impelidos por ventos alísios. Ela tomou mais um bom gole do bourbon,
adorando a sensação de calor no seu peito, e olhou em volta à procura de Michael. Lá estava ele, ainda preso como estava há uma hora pela irresistível Beatrice por Gifford, com sua beleza admirável. Gifford, cuja mãe descendia de Lesta Mayfair, cujo pai descendia de Clay Mayfair e que naturalmente se casara com o neto de Cortland, Ryan. Aparentemente havia outras linhagens da família Mayfair enredadas na história, também, mas Juan havia tido sua atenção desviada naquele ponto da conversa, com seu sangue fervilhando ao ver os dedos pálidos de Gifford segurando o braço de Michael, sem nenhum bom motivo. E então o que achavam de tão fascinante no seu querido para não soltarem suas garras dele? E por que Gifford era assim tão nervosa? Para começo de conversa, pobre Michael. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ficava ali sentado, com as mãos enluvadas enfiadas nos bolsos, baixando a cabeça e rindo com as piadinhas delas. Ele não percebia o aspecto coquete dos seus gestos, a luz que chamejava nos seus olhos, o tom alto e sedutor dos seus risos. Acostume-se. O filho da mãe é irresistível para mulheres sofisticadas. Todas elas se deram conta dele agora, de que ele é o guarda-costas que Lady Dickens. Ontem, ele subiu pela escada fina e alta encostada na lateral da casa como se fosse um pirata subindo pela escada de corda do navio. E depois, que cena! Ele sem camisa, com o pé na mureta do telhado, o cabelo desfeito pelo vento, uma das mãos acenando como se não fizesse a menor ideia de que essa sequência de gestos despreocupados a estivesse enlouquecendo lentamente. Puxa, como ele é bonito, sabia? Dissera a Cecília, olhando lá para cima. Sei. Resmungara Juan. O desejo que sentia por ele em momentos como esse era uma tortura. E agora ele estava ainda mais sedutor no seu novo terno de colete, de linho branco. Você está querendo que eu me vista de sorveteiro? Que Beatriz o fizera comprar, arrastando-o até a perliz. Querido, agora você é um senhor do sul. Pornográfico. Era o que ele era. Pornografia ambulante. Pense nas vezes em que ele arregaçava as mangas e enfiava os cigarros Camel na dobra do braço direito e o lápis atrás da orelha, e ficava discutindo com um dos carpinteiros ou dos pintores, e depois punha um pé à frente e erguia a mão de repente como se quisesse fazer o queixo do outro sair pelo alto da cabeça. Além disso, aqueles mergulhos nus na piscina depois de todos irem embora, nenhum fantasma desde aquela primeira vez, e o fim de semana em que foram para a Flórida, para tomar posse da nova casa, ele dormindo no deck, sem nada a não ser seu relógio de ouro e a correntinha no pescoço. A nudez total não poderia ser mais tentadora. E a felicidade dele era tão incrível. Talvez ele fosse a única pessoa do mundo que amava aquela casa mais do que os membros da família Mayfair. Sentia uma obsessão por ela. Aproveitava todas as oportunidades de meter a mão na massa com os homens. E agora guardava as luvas cada vez com maior frequência. Aparentemente, ele podia esgotar as imagens de algum objeto se esforçasse. E daí em diante bastava mantê-lo afastado das mãos dos outros, para que o objeto permanecesse seguro, por assim dizer. Ele agora tinha toda uma caixa de ferramentas que usava sem luvas, com regularidade. Graças a Deus, os fantasmas e assombrações estavam deixando os dois em paz. E Juan tinha de parar de se preocupar com Michael logo ali com seu harém. Melhor se concentrar no grupo que estava se formando ao seu redor. A velha e majestosa Felice que acabava de trazer uma cadeira, Margaret Ann, bonita e tagarela, que estava se acomodando na grama mesmo, e a melancólica Madeleine, a que parecia ser jovem mas não era, que já estava ali há algum tempo, observando os outros num silêncio insólito. De quando em quando, uma cabeça se virava, uma dessas pessoas olhava para ela, e Juan captava um vago vislumbre de conhecimento ilícito e talvez uma pergunta, para depois se extinguir. Mas era sempre dos mais velhos. Felice, que era a filha mais nova de Barclay e estava com 75 anos, ou Lily, com 78, diziam, neta de Vincent, ou Peter Mayfair, idoso e careca, com os olhos úmidos, brilhantes e o pescoço grosso apesar de seu corpo ser forte e ereto, filho caçula de Garland, sem dúvida um ancião cauteloso e sagaz. E havia ainda Randall, talvez mais velho do que seu tio Peter, de olhos caídos e aparentemente sábio, jogado sobre um banco de ferro num canto distante, olhando fixamente para ela, sem se importar com quantos pudessem bloquear sua visão de vez em quando, como se quisesse lhe dizer alguma coisa de enorme importância mas não soubesse por onde começar. Eu quero saber tudo. Pierce agora encarava com uma admiração indisfarçada, totalmente conquistado para o sonho do centro médico Mayfair, e quase tão ansioso quanto ela para torná-lo realidade. Pena que ele houvesse perdido parte do carinho despreocupado que demonstrava antes e que agora quase lhe pedisse desculpas ao trazer uma série de rapazes para lhe serem apresentados,
explicando sucintamente o grau de parentesco e ocupação atual de cada um. Somos uma família de advogados. Ou o que faz um homem de bem quando não tem de fazer nada. Havia algo perfeitamente adorável em Pierce no que dizia respeito a Juan. Ela queria deixá-lo novamente à vontade. Sua amabilidade era do tipo que não escondia nenhum traço de egoísmo. Ela percebeu com prazer também que, após cada apresentação, ele apresentava exatamente a mesma pessoa a Michael, com uma cordialidade simples, inexplicada. Na verdade, todos eles estavam sendo gentis com Michael. Gifford não parava de servir bourbon no seu copo. E Anne Maria estava agora acomodada ao seu lado, conversando séria com ele, com o ombro roçando no seu ombro. Desligue-se, Juan. Você não pode trancar o belo animal no sótão. Em grupos, eles a cercavam e depois se afastavam para que um novo grupo se formasse. E o tempo todo falavam da casa de First Street, acima de tudo da casa, pois a restauração em curso lhes dava uma alegria que não disfarçavam. A casa de First Street era seu ponto de referência, sim, e como todos haviam detestado ver sua decadência, como haviam detestado Carlota. Juan captava essa mensagem por trás dos parabéns que recebia. Ela percebia isso quando olhava nos seus olhos. A casa estava afinal liberada de uma servidão desprezível. E era surpreendente tudo que eles sabiam das mudanças e descobertas mais recentes. Eles sabiam até mesmo as cores que Juan havia escolhido para quartos que ainda não haviam visto. Que maravilha que Juan tivesse mantido toda a mobília antiga dos quartos. Ela sabia que Stella havia dormido na cama de Carlota, e que a cama no quarto de Emily havia pertencido à vovó Catherine, e que o tio-avô Julien havia nascido na cama do quarto da frente, que agora seria de Michael e Juan. O que eles achavam do seu projeto de um grande hospital? Nas conversas breves e raras fora da firma, ela os descobria espantosamente receptivos à ideia. O nome, Centro Médico Mayfair, era muito do seu agrado. Era de importância crucial para ela que o centro abrisse novos campos. Havia-lhe explicado a Bea e Cecília na semana anterior, que ele suprisse necessidades a que os outros não se houvessem dedicado. O ambiente ideal para pesquisa, certo, isso era obrigatório, mas esse instituto não deveria ser uma torre de marfim. Deveria ser um hospital de verdade, com uma grande proporção de leitos reservados para pacientes sem condições de pagar. Se ele pudesse reunir os melhores neurologistas e neurocirurgiões do país e se tornar o centro mais completo, mais eficaz e mais inovador para o tratamento de problemas neurológicos, com um conforto incomparável e os equipamentos mais modernos, seu sonho estaria transformado em realidade. Parece incrível, se você quer saber, dissera Cecília. Acho que já estava na hora, comentou Carmen Mayfair, no almoço. Sabe, a Mayfair sempre distribuiu milhões de dólares. Mas essa é a primeira vez que alguém demonstra esse tipo de iniciativa. E é claro que isso seria apenas o começo. Não havia necessidade de explicar tão cedo que ela previa experiências na estrutura e organização de unidades de tratamento intensivo e de centros de tratamento de doentes graves. Que ela queria arquitetar um meio revolucionário de abrigar as famílias dos pacientes, com programas especiais para reeducar cônjuges e filhos que devessem participar da reabilitação contínua daqueles portadores de invalidez ou de enfermidades incuráveis. A cada dia, porém, seu sonho ganhava mais ímpeto. Ela imaginava um programa de ensino humanitário, destinado a corrigir todos os horrores e abusos que haviam se tornado lugares comuns na medicina moderna. Planejava uma escola de enfermagem na qual pudesse ser criado um novo tipo de super-enfermeira, capaz de toda uma nova gama de responsabilidades. As palavras Centro Médico Mayfair poderiam passar a representar os melhores, os mais sensíveis e mais humanos profissionais do ramo. Todos sentiriam orgulho. Como poderiam não sentir? Mais um drink. Quero? Sim, obrigada. O bourbon está bom. Bom demais. Risos. Ela tomou mais um golinho enquanto cumprimentava com a cabeça o jovem Tim Mayfair, que havia vindo lhe dar um aperto de mãos. E mais um alô para Bernadette Mayfair, que havia conhecido rapidamente na cerimônia fúnebre, e para a linda menina de cabelos ruivos de fita na cabeça, que se chamava Mona Mayfair, filha de Cecil, e para Jennifer Mayfair, com seus modos de menino, melhor amiga de Mona e sua prima em quarto grau. Já nos conhecemos, é claro. Jen tinha voz como a sua, pensou, grave e rouca. O bourbon era melhor bem gelado, mas também era traiçoeiro quando gelado. E ela sabia que estava bebendo só um pouquinho demais. Tomou mais um gole, retribuindo um pequeno brinde de lá do outro lado do jardim. Fazia-se um brinde atrás do outro ocasião ao casamento. Será que alguém aqui falava sobre algum outro assunto? Juan, eu tenho fotografias que são do tempo. E minha mãe guardou todos os artigos dos jornais. Sabe, ela está nos livros sobre Nova Orleans. Está, sim. Eu tenho alguns livros muito antigos. Posso deixá-los para você no hotel. Você entende?
Não vamos estar batendo a sua porta noite e dia, mas só de saber. Juan, nossos bisavós nasceram naquela casa. Todo mundo que você está vendo aqui. Aí, a pobrezinha da Melíade não viveu para ver o dia. Um pacote de daguerreótipos. Catherine e Darcy. E Julien. Você sabe que Julien era sempre fotografado diante da porta da frente. Já vi 7 retratos diferentes dele diante da porta da frente. Porta da frente. Cada vez chegavam mais parentes. E afinal lá estava o velho Fielding, o filho de Clay, totalmente careca, com sua pele fina, translúcida e olhos injetados. E eles o estavam trazendo para cá, para se sentar ao lado dela. Mal ele estava acomodado na cadeira, os jovens começaram a lhe prestar homenagens como haviam feito com Juan. Hercules, o criado haitiano, pôs o copo de bourbon na mão do velho. Está bem assim, senhor Fielding? Está, Hercules. Não quero comer. Enjoei de comida. Comi o suficiente para a vida inteira. Sua voz era grave e atemporal, como a voz da velha. Quer dizer que não temos mais Carlota, disse ele, soturno, para Beatrice, que viera lhe dar um beijo. E eu sou o único a restar dos velhos. Não fale assim. Você vai ficar com a gente para sempre, disse Bea, com seu perfume os envolvendo, doce, de flores e caro como seu brilhante vestido de seda vermelha. Não sei se você é assim tão mais velho do que eu, declarou Lily Moifair, sentando-se ao seu lado, e na verdade, por um instante, ela aparentou, sim, a mesma idade dele, com seus cabelos brancos ralos e luminosos, o rosto encovado e a mão ossuda que pousou no braço dele. Quer dizer que está restaurando First Street, disse Fielding, voltando-se para Juan. Você e esse seu companheiro vão morar ali. E até aqui as coisas foram bem, por que não iriam? Perguntou Juan, com um sorriso delicado. Mas ela se comoveu de repente com a bênção que Fielding lhe deu quando descansou a mão sobre a sua. Ótimas notícias, Juan, disse ele, com sua voz grave ganhando ressonância agora que ele se recuperava da longa odisseia da porta da frente até ali. Ótimas notícias. O branco dos seus olhos estava amarelado, apesar de sua dentadura brilhar de tão branca. Todos esses anos, ela não quis deixar ninguém tocar na casa, disse ele, com um traço de raiva. Uma bruxa velha, era isso que ela era. Gritinhos sufocados das mulheres à sua esquerda. Ah, mas era exatamente isso que Juan queria. Que se rompesse o verniz da superfície. Vovô, pelo amor de Deus. Era a Gifford junto ao seu cotovelo. Ela apanhou a bengala caída na grama e a pendurou no encosto da cadeira. Ele a ignorou. Ora, é a verdade, disse ele. Ela deixou a casa ficar em ruínas. É um assombro que ela ainda possa ser recuperada. Vovô, implorou Gifford, quase em desespero. Querida, deixe seu avô falar, atalhou Lily, com a cabeça pequena ligeiramente trêmula, os olhos passeando cintilantes por Juan, a mão magra segurando firme o copo. Você acha que alguém ia conseguir me calar? Disse o velho. Ela dizia que era ele que não a deixava fazer nada. Ela punha toda a culpa nele. Ela acreditava nele e usava quando tinha lá suas razões. Um silêncio caiu sobre os que se encontravam ao seu redor. Parecia que também estava escurecendo um pouco quando os outros foram se aproximando mais. Juan percebeu vagamente com o canto do olho o movimento cinza escuro da silhueta de Randall. Vovô, eu preferia que o senhor não, disse Gifford. Ah, mas eu preferia que o senhor falasse. Era ela, disse Fielding. Ela queria que a casa desmoronasse à sua volta. Às vezes eu me pergunto por que ela não a incendiou, como aquela governanta perversa em Rebecca. Eu costumava me preocupar com essa possibilidade. Que ela queimasse todos aqueles retratos antigos. Já viu os retratos? Viu Julien e os filhos parados diante do portal? Do portal? Está falando da porta em formato de buraco de fechadura da frente da casa. Será que Michael tinha ouvido? Tinha. Ele estava vindo na direção deles, obviamente procurando calar Cecília, que cochichava sem parar no seu ouvido, sem perceber a expressão no seu rosto. E Aaron estava parado não muito longe, debaixo da magnólia, despercebido, com os olhos fixos do grupo. Se ao menos ela pudesse lançar um feitiço sobre todos eles para que não vissem Aaron. Mas eles não estavam percebendo nada a não ser uns aos outros. Fielding, baixando a cabeça em sinal de confirmação, e Felice, erguendo a voz, com suas pulseiras de prata retinindo enquanto ela apontava para Fielding. Conte-lhe tudo, disse Felice. Acho que você devia. Quer saber minha opinião? Carlota queria aquela casa. Queria mandar naquela casa. Foi ela quem mandou ali até o dia da sua morte, não foi? Ela não queria nada, resmungou Fielding, com um gesto largo e desdenhoso da mão esquerda. Era essa sua sina. Ela só queria destruir. E o portal? Perguntou Juan. Vovô, vou levá-lo. Você não vai me levar para lugar nenhum, Gifford, disse ele, com a voz quase juvenil na sua determinação. Juan vai se mudar de volta para aquela casa. Tenho coisas a dizer a ela. Em particular, declarou Gifford. Deixe-o falar,
Querida, que mal há nisso? Disse Lily. E esta conversa é particular. Todos aqui somos da família. É uma linda casa. Ela vai adorá-la, afirmou Madeleine, com aspereza. O que vocês estão querendo fazer? Deixá-la apavorada. Randall estava parado atrás de Madeleine, com as sobrancelhas erguidas, os lábios ligeiramente retesados, todas as rugas no seu rosto velho e flácido bem marcadas, enquanto ele olhava para Fielding. Mas o que o senhor ia dizer? Perguntou Juan. É só um monte de velhas lendas, disse Rian, com um leve traço de irritação, embora estivesse falando mais devagar, num esforço óbvio de refreá-la. Lendas tolas sobre um portal, e elas não querem dizer nada. Michael parou atrás de Fielding, e Aaron se aproximou um pouco mais. Mesmo assim, os outros não se deram conta da sua presença. Eu no fundo quero saber, disse Pierce. Ele estava em pé, atrás de Felice e ao lado de Randall. Felice olhava atentamente para Fielding, com a cabeça balançando muito de leve porque estava alta. Meu bisavô foi retratado diante do portal, prosseguiu Pierce. Esse quadro está lá dentro. Eles estavam sempre diante daquele portal. E por que não estariam parados na varanda da frente da casa nesses retratos? Questionou Rian. Eles moravam ali. Temos de nos lembrar de que, antes de Carlota, a casa era do nosso tataravô. Foi isso, sussurrou Michael. Foi aí que eu vi a porta. Nos retratos. Meu Deus. Eu devia ter dado uma olhada melhor naqueles retratos. Rian olhou para ele de relance. Juan estendeu a mão, fez um gesto para que ele viesse para perto dela, e os olhos de Rian acompanharam enquanto Michael dava a volta até chegar atrás da cadeira de Juan. Pierce estava falando novamente quando Michael se sentou na grama ao lado de Juan, de tal modo que ela pudesse pousar a mão no seu ombro. Aaron estava agora muito perto. Mas mesmo nas fotos antigas, dizia Pierce, eles estão diante da porta. Sempre de uma porta em forma de buraco de fechadura. Fosse a da frente, fosse qualquer uma das outras. É, a porta, comentou Lily. A porta está no jazigo. O mesmo tipo de portal foi entalhado lá no alto das gavetas. E ninguém nem sabe quem mandou fazer isso. Bem, é claro que foi Julien, declarou Randall, com sua voz grave, retumbante. Todos voltaram rapidamente a atenção para ele. E Julien sabia o que estava fazendo, porque o portal tinha um significado especial para ele e para todos os daquela época. Se vocês lhe contarem essa loucura toda, disse Anne-Marie, ela não vai. Mas eu quero saber, insistiu Juan. Além do mais, nada irá nos impedir de ir morar naquela casa. Não tenha tanta certeza assim, disse Randall, em tom solene. Lauren lançou um olhar frio, de desaprovação. Isso não é hora para histórias de terror, sussurrou ela. Porque temos de desenterrar toda essa sujeira, exclamou Gifford. Era óbvio que ela estava perturbada. Juan percebia a preocupação de Pierce. Mas ele estava do outro lado do pequeno círculo, longe da mãe. Rian estava perto dela. Ele segurou seu braço e cochichou alguma coisa no seu ouvido. Ela vai tentar impedir essa conversa, pensou Juan. O que significa o portal? Perguntou Juan. Porque eles sempre se postavam diante dele. Eu não gosto de falar nessas coisas, queixou-se Gifford. Não entendo por que temos de mergulhar no passado toda vez que nos reunimos. Deveríamos estar pensando no futuro. Nós estamos falando do futuro, disse Randall. A moça deveria ser informada de certas coisas. Eu gostaria de saber a história da porta, disse Juan. Bem, vão em frente, vocês todos, seus velhotes, disse Felice. Se é que pretendem dizer alguma coisa agora, depois de todos esses anos em que se omitiram. O portal estava relacionado ao pacto e à promessa, disse Fielding, e foi um segredo transmitido de geração a geração desde os tempos mais remotos. Juan olhou de relance para Michael, que estava sentado com os joelhos recolhidos e os braços pousados sobre eles, apenas com os olhos voltados para Fielding. No entanto, mesmo de cima, ela via a expressão de pavor e confusão no seu rosto. A maldita expressão que o dominava sempre que ele falava das visões. Era uma expressão tão atípica que ele parecia ser outra pessoa. Nunca ouvi ninguém falar de promessa nenhuma, disse Cecília. Nem de pacto, nem de portal, ao que me conste. Peter Mainfair agora se reunia a eles, careca como Fielding, e com os mesmos olhos penetrantes. Na verdade, todos estavam se aproximando, formando uma roda de 3 a 4 pessoas de fundo. Isaac e Atfield se comprimiam por trás de Pierce. Isso é porque eles não falavam nisso, explicou Peter, numa voz trêmula e levemente teatral. Era o segredo deles, e eles não queriam que ninguém soubesse. Mas de quem você está falando? Quem eram eles? Perguntou Rian. Está falando do meu avô? Sua voz estava ligeiramente enrolada pela bebida. Ele tomou mais um gole apressado. Está falando de Cortland? Eu não quero, sussurrou Gifford, mas Rian fez um gesto para que ela se calasse. Fielding também mandou Gifford se calar. Na realidade, o olhar que ele lhe lançou foi feroz. É claro que Cortland fazia parte deles,
disse Fielding, olhando para Peter e sua careca. E todo mundo sabia. Aí, mas isso é uma coisa medonha de se dizer, contestou Madeleine, cheia de raiva. Eu adorava Cortland. Muitos de nós também, disse Peter, furioso. Eu teria feito qualquer coisa por Cortland, mas Cortland fazia parte deles. Sim, fazia. Assim como seu pai, Ryan. O velho Pierce fez parte deles pelo menos enquanto Stella estava viva. Da mesma forma que o pai de Randall. Não estou com a razão? Randall fez com a cabeça um gesto entediado de confirmação, tomando um lento gole do seu bourbon, com o criado escuro passando despercebido enquanto voltava a encher o copo de Randall e derramava em silêncio doses de bourbon dourado nos copos dos outros. O que significa fazer parte? Pierce quis saber. A vida inteira eu ouvi isso. Faz parte. Não faz parte. O que isso significa? Nada, respondeu Ryan. Eles tinham um clube, uma clube social. Tinham nada, retrucou Randall. Tudo isso morreu junto com Stella, disse Madeleine. Minha mãe era amiga de Stella. Ela frequentava aquelas festas. Não havia nada de 13 bruxas. Tudo era conversa. 13 bruxas? Perguntou Juan. Ela sentia atenção em Michael. Através de uma pequena brecha na roda, podia ver Aaron, que havia voltado as costas para a árvore e olhava para o céu como se não os estivesse ouvindo. Mas Ron sabia que ele estava. Faz parte da lenda, explicou Fielding, frio, firme, como se quisesse se distinguir dos que o cercavam. Parte da história do portal e do pacto. Que história? Perguntou Juan. A de que todos se salvariam através do portal e das 13 bruxas, disse Fielding, erguendo mais uma vez os olhos para Peter. Essa era a história e a promessa. Era um enigma, disse Randall, abanando a cabeça. Stella nunca soube ao certo o que significava. Que todos se salvariam? Perguntou o jovem Whitfield. Vocês querem dizer se salvar, como um cristão se salva? Salvos. Aleluia! Exclamou Margaret Ann, engolindo o que lhe restava no copo e deixando que algumas gotas respingassem no seu vestido. A família Mayfair vai para o paraíso. Eu sabia que, com todo esse dinheiro, alguém ia acabar dando um jeitinho. Você está bêbada, Margaret Ann, cochichou Cecília. E eu também. As duas fizeram com que seus copos se tocassem num brinde. Naquelas festas, Stella estava tentando reunir as 13 bruxas. Perguntou Juan. Estava, respondeu Fielding. Era exatamente isso que estava tentando. Ela se intitulava bruxa, da mesma forma que Mary Beth, sua mãe. Ela nunca escondeu nada. Dizia que tinha o poder e que via o homem. Não vou permitir isso, interrompeu Gifford, com a voz subindo num tom histérico. Por quê? Porque é tão apavorante? Perguntou Juan, baixinho. Porque essas não são simplesmente velhas histórias. E quem é o homem? Silêncio. Todos a estudavam, cada um talvez esperando que o outro falasse. Lauren parecia quase zangada enquanto olhava para Juan. Lily demonstrava uma leve suspeita. Eles sabiam que ela os estava enganando. Você sabe que não são velhas histórias, disse Fielding, entre dentes. Porque eles acreditavam, respondeu Gifford, com o queixo erguido e os lábios trêmulos. Porque as pessoas agiram mal em nome da crença nessas velhas tolices. Mas agiram mal. Como? Quis saber Juan. Está falando do que Carlota fez com a minha mãe. Estou falando do que Cortland fez, esclareceu Gifford. Ela agora tremia por inteiro, nitidamente à beira de um ataque histérico. É disso que eu estou falando. Olhou furiosa para Ryan, para o filho Pierce e voltou a olhar para Juan. E de Carlota também. Todos traíram sua mãe. Aí. São tantas as coisas que você não sabe. Cale-se, Gifford. Você bebeu demais, sussurrou Lily. Vá lá para dentro, Gifford, disse Randall. Ryan pegou a mulher pelo braço, curvando-se para falar no seu ouvido. Pierce saiu de onde estava e deu a volta para ajudar. Juntos, eles afastaram Gifford do grupo. Felice cochichava ansiosa com Madeleine, e alguém na periferia da roda estava tentando arrebanhar as crianças para afastá-las dali. Mas eu quero saber, disse uma menininha de avental. Eu quero saber, disse Juan. O que foi que eles fizeram? Fale-nos de Stella, pediu Beatrice, olhando preocupada para Gifford, que agora estava chorando no ombro de Ryan enquanto ele tentava levá-la mais para longe. Eles acreditavam em magia negra. Era isso que faziam, disse Fielding. E acreditavam nas 13 bruxas e no portal, mas nunca descobriram como fazer tudo funcionar. Bem, eles achavam que significava o quê? Perguntou Beatrice. Estou achando tudo isso fascinante. Fale por favor. Para você ir contar para todo mundo, disse Randall, como sempre contou. E por que não? Retrucou Beatrice. Alguém vai querer nos queimar na fogueira? Gifford estava sendo forçada a entrar na casa por Ryan. Pierce fechou as portas envidraçadas atrás deles. Não, eu quero saber, insistiu Beatrice, dando um passo adiante e cruzando os braços. Se Stella não sabia o significado, quem sabia? Julien,
respondeu Peter. Meu avô. Ele sabia. Sabia e contou para Maribeth. Ele deixou por escrito, mas Maribeth destruiu o documento e contou tudo para Stella. Mas Stella no fundo nunca entendeu. Stella nunca prestava atenção a nada, declarou Fielding. Não, nunca nada mesmo, disse Lily, com tristeza. Coitado da Stella. Ela achava que tudo na vida eram festas, bebidas ilícitas e aqueles seus amigos desvairados. Ela de fato não acreditava em tudo, disse Fielding. Foi exatamente esse o problema. Ela queria brincar com a história e, quando alguma coisa não dava certo, sentia medo e afogava seu medo no champanhe contrabandeado. Ela viu coisas que teriam convencido qualquer um, mas mesmo assim ela não acreditou no portal, na promessa ou nas 13 bruxas até ser tarde demais e Julien e Maribeth já não estarem mais vivos. Quer dizer que ela interrompeu a cadeia de informações? Perguntou Rohan. É isso que estão dizendo. Eles lhe haviam passado os segredos junto com o colar e com todo o resto. O colar nunca foi tão importante assim, disse Lily. Carlota dava importância demais a ele. A questão é só que não se pode tirar o colar. Bem, não se deve tirar o colar de quem o herdar. O colar é seu, e Carlota tinha a ideia de que, se guardasse o colar, daria um fim a todos os acontecimentos estranhos. Ela transformou isso em mais uma das suas batalhas pequenas e inúteis. E Carlota sabia, disse Peter, olhando com um pouco de desdém para Fielding. Ela conhecia o significado do portal e das 13 bruxas. Como você sabe isso? Era Lauren falando de uma pequena distância. Sem dúvida, Carlota nunca falou em nada parecido. É claro que não. Porque ela o faria? Retrucou Peter. Sei porque Stella se queixou com a minha mãe. Carlota sabia e Carlota não queria ajudá-la. Stella estava procurando cumprir a velha promessa. E por sinal, ela não tinha nada a ver com salvações e aleluias. A questão não era essa absolutamente. Quem disse? Indagou Fielding. Sou eu quem diz. Ora, o que você sabe sobre tudo isso? Perguntou Randall, baixinho, com um traço de sarcasmo na voz. O próprio Cortland me disse que, quando se reunissem as 13 bruxas, o portal entre os mundos se abriria. Entre os mundos, debochou Peter. E o que isso tem a ver com a salvação é o que eu gostaria de saber. Cortland não sabia de nada. Nada além do que Stella sabia. Com Cortland, foi tudo em retrospectiva. Se ele tivesse conhecimento, teria ajudado Stella. Cortland estava lá. Eu também. Lá onde? Perguntou Fielding, irônico. Você não está falando das festas de Stella, disse Lily. Stella estava tentando descobrir o significado quando dava aquelas festas, disse Peter. E eu estava presente. Eu nunca soube disso, comentou Madeleine. Nunca soube que você compareceu. Como você poderia ter estado lá? Perguntou Margaret Ann. Isso foi há 100 anos. Não, não foi. Não. Foi em 1928, e eu estava lá, disse Peter. Eu tinha 12 anos quando fui, e meu pai ficou furioso com minha mãe por ter permitido. Mas eu fui. E Lauren também. Lauren estava com 4 anos. Lauren confirmou com um ínfimo gesto da cabeça. Seus olhos pareciam sonhadores, como se ela estivesse se lembrando, mas não participasse do drama do momento atual. Stella escolheu 13 de nós, disse Peter, com base nos nossos poderes, sabe, nossos velhos dons paranormais. O de ler a mente, o de ver espíritos e o de mover a matéria. E eu imagino que você possa fazer tudo isso, escarneceu Fielding. É por isso que eu sempre o venço no poker. Peter abanou a cabeça. Não havia ninguém que pudesse usar os dons como Stella, a não ser Cortland, talvez. Mas até mesmo Cortland era mais fraco do que Stella. Depois, o velho Pierce. Esse tinha o dom, tinha mesmo. Mas era jovem e se encontrava totalmente dominado por Stella. O resto de nós era apenas o melhor que ela conseguiu reunir. Era por isso que ela precisava de Lauren. Lauren tinha um dom muito forte. Stella não queria desperdiçar nenhuma oportunidade. Estávamos todos reunidos na casa, e o nosso objetivo era o de abrir o portal. E quando formávamos o círculo e começávamos a visualizar o objetivo, ele devia aparecer. E devia se materializar e ficar conosco. E não seria mais um fantasma. Estaria entrando no nosso próprio mundo. Um pequeno silêncio caiu sobre eles. Beatrice olhava fixamente para Peter, como se ele próprio fosse o fantasma. Fielding também examinava Peter, com aparente incredulidade e talvez mesmo algum sarcasmo. A expressão de Randall era impassível por trás das suas inúmeras rugas. Rohan não sabe do que vocês estão falando, disse Lily. Não, e eu acho que devíamos parar com tudo isso, acrescentou Anne-Marie. Ela sabe, disse Randall, olhando direto para Rohan. O que você quis dizer com essa história de que ele entraria para o nosso próprio mundo? Perguntou Rohan, olhando para Peter. O que eu quis dizer é que ele não seria mais um espírito. Não apenas algo que aparece, mas que permanece, que é físico. Randall estava examinando Rohan,
como se houvesse alguma coisa que ele não pudesse determinar com exatidão. Fielding deu uma risadinha seca, uma risada de superioridade. Stella deve ter inventado essa parte. Não foi isso que meu pai me disse. O que ele disse foi que se salvariam. Que todos os que fizessem parte do pacto se salvariam. Eu me lembro de ter ouvido quando ele falava com a minha mãe. O que mais seu pai lhe contou? Perguntou Juan. Aí, mas você não está acreditando nisso tudo, exclamou Beatrice. Pelo amor de Deus, Juan, não leve essas coisas a sério. Juan, pediu Anne-Marie. O caso de Stella foi uma tristeza, querida, disse Lily. Fielding sacudiu a cabeça. Que se salvariam. Foi isso que meu pai disse. Todos seriam salvos quando o portal se abrisse. E era um enigma. E Mary Betty não sabia o significado verdadeiro da mesma forma que qualquer outra pessoa. Carlota jurava tê-lo descoberto. Mas isso não era verdade. Ela só queria atormentar Stella. Creio que Rian o próprio Julien soubesse. Vocês conhecem as palavras do enigma? Perguntou Michael. Fielding se voltou para a esquerda e olhou para Michael ali embaixo. De repente, todos pareceram perceber Michael e concentrar nele sua atenção. Juan escorregou a mão mais para perto do seu pescoço, segurando-o com carinho e aproximando as pernas dele, como se o abraçasse e o declarasse parte de si mesma. Quais eram as palavras do enigma? Insistiu Juan. Randall olhou para Peter, e os dois olharam para Fielding, que mais uma vez abanou a cabeça. Eu nunca soube. Nunca ouvi falar que houvesse palavras específicas. Era só que quando houvesse 13 bruxas, o portal ao final se abriria. E na noite em que Julien morreu, meu pai disse, agora que eles nunca vão conseguir as 13, não sem Julien. E quem lhes falou do enigma? Teria sido o homem? Perguntou Juan. Mais uma vez, todos olharam espantados para ela. Até mesmo Anne-Marie pareceu apreensiva e Beatrice, confusa, como se alguém houvesse cometido uma terrível transgressão das normas de etiqueta. Lauren a contemplava de um modo estranho. Ela nem mesmo sabe do que estamos falando, declarou Beatrice. Acho que devíamos esquecer isso tudo, sugeriu Felice. Por quê? Por que deveríamos esquecer? Contestou Fielding. Vocês não acham que o homem aparecerá para ela como apareceu para todas as outras? Qual é a diferença? Você vai apavorá-la, afirmou Cecília. E para ser sincera, você está me apavorando. Foi o homem quem lhes ensinou o enigma, insistiu Juan. Ninguém respondeu. Zero. O que ela poderia dizer para fazer com que eles voltassem a falar, para fazer com que eles revelassem o conhecimento que possuíam? Carlota me falou do homem, disse Juan. Não tenho medo dele. Como o jardim parecia tranquilo. Todos os parentes estavam reunidos na roda, à exceção de Rian, que havia levado Gifford para dentro. Até mesmo Pierce estava de volta, parado logo atrás de Peter. Estava quase na hora do crepúsculo, e os criados haviam desaparecido como se soubessem que sua presença não era desejada. Anne-Marie apanhou uma garrafa de uma mesa próxima e encheu seu copo com um gorgolejo alto. Alguém mais estendeu a mão para pegar uma garrafa, e mais um. Mas os olhos de todos permaneciam fixos em Juan. Vocês todos querem que eu tenha medo? Perguntou ela. Não, claro que não, respondeu Lauren. Não mesmo, garantiu Cecília. Acho que esse tipo de conversa poderia atrapalhar tudo. Numa casa grande e sombria como aquela. Bobagem. Se quer saber a minha opinião. Randall abanou a cabeça. Peter disse não num sussurro, mas Fielding apenas olhava para ela. Mais uma vez, caiu um silêncio como um manto de neve sobre o grupo. Uma escuridão farfalhante parecia estar se condensando sob as pequenas árvores. Uma luz se acendeu do outro lado do gramado, por trás das pequenas vidraças das portas-janelas. Alguém aqui viu o homem algum dia? Perguntou Juan. O rosto de Peter estava solene e indecifrável. Ele não pareceu perceber quando Lauren serviu mais bourbon no seu copo. Puxa, como eu queria tê-lo visto, disse Pierce uma vez que fosse. Eu também, disse Beatrice. Eu nem pensaria em tentar me livrar dele. Eu conversaria com ele. Ora, calha a boca, disse Peter. De repente, você não sabe do que está falando. Nunca sabe. E eu imagino que você saiba, retrucou Lily, com aspereza, numa óbvia proteção de Bea. Venha para cá, Bea. Sente-se com as mulheres. Se vamos ter uma guerra, fique do lado certo. Beatrice se sentou na grama ao lado da cadeira de Lily. Seu velho idiota. Eu odeio, disse ela a Peter. Eu queria ver o que você faria se um dia visse o homem. Ele a ignorou com uma sobrancelha erguida e tomou mais um gole. Fielding sorriu, zombeteiro, enquanto resmungava alguma coisa entre dentes. Eu estive lá em First Street, disse Pierce, e fiquei parado horas a fio ali pela cerca, procurando vê-lo. Se ao menos tivesse tido um vislumbre. Pelo amor de Deus, exclamou Anne-Marie, como se você não tivesse nada melhor a fazer. Não deixe que sua mãe saiba disso, recomendou Isaac. Vocês todos acreditam nele, disse Juan. Sem dúvida, alguns de vocês o viram. O que a faria pensar assim? Cogitou Felice.
risonha. Meu pai diz que é uma fantasia, uma história da carochinha, declarou Pierce. Pierce, o melhor que você tem a fazer, disse Lily, é parar de ater tudo que sai da boca do seu pai como se fossem as santas escrituras. Por que não é? Tia Lily, a senhora ouviu? Perguntou Pierce. Vi, sim, Pierce, respondeu Lily em voz baixa. Vi, sim. Os outros demonstraram franca surpresa, à exceção dos 3 anciãos, que se entreolharam. A mão esquerda de Fielding tremulou, como se ele quisesse fazer um gesto, falar, mas não o fez. Ele existe, disse Peter, em tom solene. Existe tanto quanto relâmpagos, tanto quanto o vento. Ele se virou e olhou firme para o jovem Pierce e depois para Rohan, como se estivesse exigindo sua total atenção e confiança nele. Seus olhos, então, pousaram em Michael. Eu vi. Eu na noite em que Stella nos reuniu. Também o vi depois disso. Lily o viu. Lauren também. Você, Felice, também, eu sei que viu. E perguntem Carmen. Por que não se abre, Felice? E você, Fielding? Você o viu na noite em que Maribeth morreu em First Street. Você sabe que o viu. Quem dentre nós não viu um homem? Só os mais novos. Ele olhou para Rohan. Pergunte. Todos irão lhe dizer. Um murmúrio alto percorreu o perímetro da roda porque muitos dos mais novos, Polly, Clancy, tinha outros que Rohan não conhecia, não haviam visto o fantasma, e não sabiam se acreditavam ou não no que estavam ouvindo. A pequena Mona, com a fita no cabelo, de repente forçou passagem até a primeira fileira da roda, com Jennifer, mais alta do que ela, logo atrás. Conte-me o que viu, disse Rohan, olhando diretamente para Peter. Não está querendo dizer que ele entrou pela porta na noite em que Stella reuniu vocês todos. Peter não se apressou. Olhou ao seu redor, com os olhos se demorando em Margaret Ann, depois em Michelle e afinal em Rohan. Ele ergueu o copo e acabou de beber e só então falou. Ele estava lá, uma presença resplandecente, tremeluzente, e durante aqueles breves instantes eu poderia ter jurado que ele era tão sólido quanto qualquer homem de carne e osso que eu tenha visto. Eu vi se materializar, senti o calor quando isso aconteceu. E ouvi seus passos. Eu ouvia os seus pés que batiam no piso daquele corredor da frente enquanto ele caminhava na nossa direção. Ele ficou ali parado, tão real quanto você ou eu, e olhou para cada um de nós. Ele mais uma vez ergueu o copo, tomou mais um gole e o baixou enquanto seus olhos percorriam a pequena plateia. Deu um suspiro, depois ele desapareceu, como sempre acontecia. O calor novamente, o cheiro de fumaça, e a brisa correndo pela casa fora, afastando as próprias cortinas das janelas. Mas ele não estava mais lá. Ele não conseguia permanecer. E nós não éramos fortes o suficiente para ajudá-lo a permanecer. Éramos 13, sim, 13 bruxas, como dizia Stella. E Lauren só com 4 anos de idade. A pequena Lauren. Mas não tínhamos a mesma garra de Julien ou de Maribeth, ou mesmo da velha vovó Marguerite, de Riverbend. E não conseguimos. E Carlota, que era mais forte do que Stella, e vocês ouçam o que digo, porque era. Sim, Carlota não quis ajudar. Ficou deitada na cama no andar de cima, com os olhos fixos no teto, a rezar seu rosário. E depois de cada Ave Maria, ela dizia: mande-o de volta para o inferno, mande-o de volta para o inferno. E seguia adiante para a próxima Ave Maria. Ele fechou a boca e franziu o senho para o copo vazio, balançando em silêncio para que os cubos de gelo girassem. Depois, seus olhos percorreram a roda, cobrindo todos, até mesmo a pequena Mona, com seus cabelos ruivos. Que fique registrado que Peter Mayfair viu, declarou Peter, endireitando-se, com uma sobrancelha novamente erguida. Lauren e Lily podem falar por si mesmas. Randall também. Mas quero que fique registrado que eu vi. E isso vocês podem contar para os seus netos. Mais uma pausa. A escuridão se adensava. E de muito longe vinham os unir das cigarras. Nenhuma brisa chegava ali. A casa agora estava cheia de uma luz amarela em todas as suas numerosas janelas pequenas e perfeitas. Disse Lily com um suspiro. É melhor que você saiba logo, minha querida. Seus olhos se fixaram em Rohan, e ela sorriu. Ele está lá. E todos nós o vimos muitas vezes desde aquela noite, embora talvez não da mesma forma que o vimos então, não por tanto tempo, nem com toda a nitidez. A senhora estava lá também? Perguntou Rohan. Estava. Mas não foi só naquela vez, Rohan. Nós o vimos na velha varanda telada com Deirdre. Ela ergueu os olhos até Lauren. Nós o vimos quando passamos pela casa. Às vezes nós o vimos quando não queríamos. Não se apavore com ele, Rohan, disse Lauren, com um tom de superioridade. Agora vocês vão lhe dizer isso, protestou Beatrice. Seus monstros supersticiosos. Não deixe que eles a afastem da casa, disse Madeleine, rapidamente. Não nos deixe fazer isso, insistiu Felice. E se quer um conselho,
Esqueça as lendas. Esqueça essas velhas tolices das 13 bruxas e do portal. E esqueça que ele existe. Ele é só um fantasma, e nada mais. E você pode achar que isso parece estranho, mas no fundo não é. Ele não pode lhe fazer nada, disse Lauren, com um sorriso sarcástico. Não, não pode, acrescentou Felice. Ele é como a brisa. E um fantasma, disse Lily. Isso é tudo o que ele é, e tudo o que sempre será. E quem sabe? Cogitou Cecília. Talvez ele não esteja mais lá. Todos olharam fixamente para ela. Bem, ninguém o viu desde a morte de Deirdre. Uma porta bateu com violência. Ouviu-se um ruído tilintante de vidro caindo e uma movimentação na parte externa da roda. As pessoas se mexiam, saíam da frente. Gifford abriu caminho até o centro, com o rosto molhado e manchado, as mãos trêmulas. Não pode fazer nada. Não pode machucar ninguém. É isso que estão lhe dizendo. Não pode fazer nada. Ele matou Cortland. Foi só isso que fez. Depois que Cortland violentou sua mãe. Você sabia disso, Rohan? Cale-se, Gifford, rugiu Fielding. Cortland era seu pai, berrou Gifford. Pois sim, que ele não pode fazer nada. Expulse-o, Rohan. Volte sua força contra ele e o expulse. Mande exorcizar a casa. Queime-a se for necessário. Destrua a casa num incêndio. Um clamor de protesto veio de todas as direções, com vagas expressões de indignação e desdém. Rhian apareceu e procurou novamente conter Gifford. Ela se voltou e lhe deu um tapa no rosto. Exclamações de espanto por toda parte. Pierce estava obviamente mortificado e sem saber o que fazer. Lily se levantou e deixou o grupo, assim como Felice, que quase caiu com a pressa. Anne-Marie se ergueu do chão com esforço e ajudou Felice a se afastar. Mas os outros ficaram firmes. Até mesmo Rhian, que simplesmente limpou o rosto com o lenço, como se quisesse recuperar sua compostura enquanto Gifford continuava ali parada, com os punhos cerrados, a boca trêmula. É claro que Beatrice estava louca para ajudar, mas não sabia o que fazer. Rohan se levantou e caminhou na direção de Gifford. Gifford, preste atenção. Não tenha medo. E com o futuro que nos importamos, não com o passado. Ela segurou Gifford pelos 2 braços, e Gifford, relutante, a encarou. Eu vou fazer o que for bom, prosseguiu Rohan. O que for certo e o que for bom e certo para a família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Gifford começou a soluçar, com a cabeça inclinada como se seu pescoço fosse fraco demais para sustentá-la. O cabelo lhe caía nos olhos. Só a gente má pode ser feliz naquela casa, disse ela. E eles eram maus. Cortland era mau. Tanto Pierce quanto Rhian cercavam com os braços. Rhian estava começando a se irritar, mas Rohan não a soltava. Bebeu demais, disse Cecília. Alguém havia ligado as luzes do pátio. Gifford pareceu desmaiar de repente, mas Rohan ainda a segurava. Não, Gifford. Ouça o que digo, por favor, disse Rohan, mas na verdade estava se dirigindo aos outros. Ela viu Lily parada bem perto dali e Felice, ao seu lado. Viu os olhos de Beatrice fixos nela. E Michael estava em pé, olhando para ela, atrás da cadeira de Fielding. Estive ouvindo vocês todos com atenção e aprendendo com vocês. Mas tenho algo a dizer. A forma de se sobreviver a esse estranho espírito e às suas maquinações consiste em encará-lo dentro de uma perspectiva maior. Ora, a família e a própria vida fazem parte dessa perspectiva. E nunca se deve permitir que ele diminua a família ou diminua as possibilidades da vida. Se ele existe, como vocês dizem, então seu lugar é nas trevas. Randall e Peter observavam Amy atentamente. Lauren também. Aaron estava bem perto de Michael, e ele também estava escutando. Só Fielding era frio e irônico, e não olhava para Rohan. Gifford contemplava como atordoada. Acho que Julien e Maribeth sabiam disso. Pretendo seguir seu logo. Se alguma criatura aparecer na minha frente saindo das sombras de State, não importa o quanto possa ser misteriosa, ela não irá ofuscar o som maior, a luz maior. Vocês, sem dúvida, estão me acompanhando. Glayford parecia quase enfeitiçada. E muito lentamente Rohan percebeu que esse momento havia se tornado singular. Percebeu como suas palavras eram estranhas, e o quanto ela deveria ter parecido estranha aos olhos deles, fazendo esse discurso extraordinário enquanto segurava pelos braços aquela mulher frágil, histérica. Na realidade, todos tinham os olhos fixos nela como se eles também tivessem sido enfeitiçados. Com delicadeza, ela soltou Gifford, que deu um passo para trás e caiu nos de Rhian, embora seus olhos continuassem dilatados, vazios e fixos em Rohan. Eu estou assustando vocês, não estou? Perguntou Rohan. Não, não, tudo está bem agora, disse Rhian. É, está tudo bem, confirmou Pierce. Gifford, porém, estava calada. Todos se sentiam confusos. Quando olhou para Michael, viu a mesma expressão atordoada e, por trás dela,
Na aflição turbulenta e sinistra, Beatrice sussurrou umas desculpas por tudo que havia acontecido. Ela chorou e levou Gifford embora. Ryan foi com elas, e Pierce ficou imóvel. Olhou ao redor, aparentemente confusa por um instante, e depois pediu a Hercules para por favor trazer seu casaco. Randall, Fielding e Peter ficaram naquele sossego. Outros se demoravam nas sombras. A menininha com a fita olhava de longe, com seu rosto redondo e parecendo uma chama na escuridão. A criança mais alta, Jean, parecia estar chorando. De repente, Peter segurou firme a mão de Rohan. Foram sábias as suas palavras. Estaria desperdiçando a vida se deixasse enredar nisso tudo. Isso mesmo, acrescentou Randall. Foi isso que aconteceu com o mesmo com Carlota. Ela desperdiçou a vida. A mesma história. E estava ansioso, com uma pressa excessiva para se retirar. Ele se virou de mansinho sem se despedir. Vamos, rapaz, ajude-me a me levantar, disse Fielding a Michael. Acabou e, por sinal, parabéns pelo casamento. Talvez eu viva o suficiente comparecer à cerimônia. E, por favor, não convidem o fantasma. Michael parecia desorientado. Olhou para Rohan, depois para o velho e com muita delicadeza, ajudou o velho a ficar em pé. Em seguida, olhou Rohan novamente. A confusão e o medo estavam lá como antes. Alguns dos mais novos se aproximaram para dizer a Rohan que não ficasse desanimada com toda essa loucura da família Mayfair. Animar ele implorou que prosseguisse com seus planos. Uma leve brisa chegou afinal, com apenas um sopro de frescor. Todo mundo vai morrer de tristeza se vocês não se mudarem para casa, disse Margaret Ann. Vocês não vão desistir dela, certo? Perguntou Clancy. Claro que não, disse Rohan, com um sorriso. Que ideia absurda. Aaron estava ali parado, observando Rohan, impassível. E Beatrice voltou com uma enxurrada de desculpas por Gifford, implorando a Rohan que não se perturbasse. Os outros estavam voltando. Traziam suas capas de chuva, suas bolsas, o que tivessem ido apanhar. Já era noite fechada agora, e o ar estava fresco, deliciosamente fresco. A festa havia acabado. Durante 30 minutos, os primos se despediram, todos dando os mesmos conselhos. Fique, não vá, restaure a casa. Esqueça essas histórias antigas. E Ryan pediu desculpas por Gifford e pelas coisas horríveis que ela havia dito. Sem dúvida, Rohan não devia levar a sério as palavras de Gifford. Rohan fez um gesto de não estar preocupada com isso. Obrigada, muito obrigada por tudo, Ryan. E não se preocupe. Eu queria conhecer as velhas histórias. Eu queria saber o que família andava dizendo. E agora eu sei. Não há fantasma nenhum por lá, disse Ryan, encarando-o abertamente. Rohan não se incomodou em responder. Vocês serão felizes em Fist Street, disse Ryan. Vão mudar a imagem. Quando Michael se aproximou de Rohan, Ryan lhe deu um aperto de mãos. Voltando-se para ir embora, Rohan viu que Aaron estava junto ao portão da frente, conversado logo com Gifford e Beatrice. Gifford parecia perfeitamente acalmada. Ryan esperava paciente, uma silhueta à porta da frente da casa. Não se preocupe absolutamente com nada, dizia Aaron a Gifford, no seu fascinante sotaque britânico. De repente, Gifford o abraçou. Ele retribuiu o abraço com elegância e beijou sua mão ao se afastar. Beatrice foi somente um pouco menos efusiva. E então as duas recuaram. Gifford, com o rosto pálido e exausto, quando a limusine preta de Aaron veio se arrastando até o meio-fio. Não se preocupe com nada disso, Rohan, disse Beatrice, animada. Almoço amanhã, não vá se esquecer. E esse casamento será lindíssimo. Tudo bem, respondeu Rohan, sorrindo. Rohan e Michael se sentaram no longo banco traseiro enquanto Aaron ocupava seu lugar preferido, de costas para o motorista. E o automóvel se afastou devagar. O ar muito frio foi uma bênção para Rohan. A umidade contínua e a atmosfera do jardim ao crepúsculo pareciam estar grudadas nela. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, viu que estavam na estrada de Metairie, passando velozes pelos novos cemitérios da cidade, que pareciam sinistros e sem memória através dos vidros escurecidos do veículo. O mundo sempre dava uma impressão tão medonha através dos vidros escuros de uma limusine, pensou Rohan. A pior escuridão imaginável. De repente, ela lhe dava nos nervos. Rohan se voltou para Michael e, ao ver de novo aquela terrível expressão no seu rosto, ficou impaciente. Ela só havia ficado animada com as suas descobertas. Suas decisões continuavam as mesmas. Na realidade, ela considerava toda a experiência fascinante. As coisas não mudaram, disse ela. Mais cedo ou mais tarde, ele virá. Ele lutará comigo pelo que quer, e sairá perdendo. Tudo o que fizemos foi conseguir mais informações sobre o número e o portal, e era isso que queríamos. Michael não respondia. Mas na verdade nada mudou, insistiu ela. Absolutamente nada. Mesmo assim, Michael nada dizia. Não fique cismado, disse Rohan,
asperamente. Você pode ter certeza de que eu não vou reunir nenhum conciliábulo de 13 bruxas. Tenho coisas muito mais importantes do que isso a fazer. E não tive a intenção de assustar ninguém ali presente. Acho que falei errado, que disse as palavras erradas. Eles estão enganados, disse Michael, como que sussurrando. Olhava fixamente para Aaron, que estava sentado, impassível, a observá-los. E ela podia garantir, pela voz de Michael, que ele estava extremamente perturbado. O que você está querendo dizer? Ninguém precisa reunir 13 bruxas, disse Michael, com os olhos azuis refletindo a luz dos carros que passavam enquanto olhava para ela. Não era essa a solução do enigma. Eles se enganaram porque não conhecem a própria história. Do que você está falando? Ela nunca o havia visto tão ansioso desde o dia em que espatifara os frascos. Sabia que, se segurasse seu pulso, sentiria como ele estava acelerado. Ela odiava tudo isso. Estava vendo o sangue latejando no rosto de Michael. Michael, pelo amor de Deus. Rowan, conte suas antepassadas. A criatura esperou por 13 bruxas, desde o tempo de Suzanne até o presente. E você é a 13ª. Basta contar. Suzanne, Deborah e Charlotte, Jeanne e Louise, Angélica e Maria Claudette, seguidas na Louisiana por Marguerite, Catherine e Maribeth. Depois vem Stella, Anta, Deirdre. Afinal, você, Rowan, a 13ª é simplesmente a mais forte. Rowan, aqui pode ser o portal para a travessia dessa criatura. Você é o portal, Rowan. É por isso que havia 12 gavetas e não 13 no jazigo. A 13ª é o portal. Está bem, disse ela, num enorme esforço para não se impacientar, erguendo as mãos num gesto delicado de súplica. E nós sabíamos disso antes. Não sabíamos. E o diabo previu isso. Ele vê longe, como lhe disse. Ele vê o número 13. Mas ela não vê tudo. Não vê quem eu sou. Não, não foram essas as palavras dele, disse Michael. Ele disse que vê o final. Disse também que eu não poderia impedir você, nem a ele. Disse que sua paciência era como a do Todo-Poderoso. Michael, atalhou Aaron. Essa criatura não tem nenhuma obrigação de lhe dizer a verdade. Não caia nessa armadilha. Ele brinca com as palavras. É um mentiroso. Eu sei. Aaron, o diabo mente. Eu sei. Eu ouvi isso desde quando era um menino pequeno. Mas, por Deus, o que é que ele está esperando? Porque nos está sendo permitido seguir adiante, um dia após o outro, enquanto ele espera a ocasião propícia. Isso está me deixando louco. Rowan estendeu a mão até segurar seu pulso, mas quando Michael percebeu que ela estava contando suas pulsações, ele se afastou. Quando eu precisar de um médico, eu falo, está bem? Ela ficou magoada e recuou, voltando-se para o outro lado. Estava com raiva de si mesma por não conseguir ser paciente. Detestava o fato de ele estar tão perturbado. E se odiava por estar tão angustiada e receosa. Ocorreu-lhe que, todas as vezes que ele reagia dessa forma, estava fazendo o jogo das forças invisíveis que procuravam controlá-los. Que talvez ele houvesse sido escolhido para suas brincadeiras por ser manipulável com tanta facilidade. Mas seria terrível dizer uma coisa dessas. Ele se sentiria insultado e magoado. E ela não suportava vê-lo magoado. Ela não tolerava vê-lo enfraquecido. Ficou ali, derrotada, olhando para as mãos pousadas inertes no colo. E o espírito havia dito, eu serei carne quando você estiver morto. Ela quase ouvia as batidas do coração de Michael. Embora sua cabeça estivesse virada para o outro lado, ela sabia que ele estava sentindo uma tontura, até mesmo um enjoo. Quando você estiver morto. Seu sexto sentido lhe dizia que ele era saudável, forte, vigoroso como um homem com a metade da sua idade, mas lá estavam novamente os sintomas de um estresse enorme a deixá-lo devastado. Meu Deus, como tudo havia acabado mal, toda a experiência, como os segredos do passado haviam envenenado a festa toda. Não era o que ela queria, não, muito pelo contrário. Talvez tivesse sido melhor se eles não tivessem dito nada. Se tivessem seguido a recomendação de Gifford, continuando naquele sonho etéreo e luminoso, a falar da casa e do casamento. Michael, disse Aaron, com sua voz tipicamente tranquila. Ele provoca e mente. Que direito ele tem de fazer profecias? E que objetivo ele poderia ter a não ser o de, com suas mentiras, tentar fazer cumprir suas profecias? Mas onde é que ele está? Perguntou Michael. Aaron, pode ser que eu esteja me agarrando a coisas ínfimas, mas naquela primeira noite, quando eu fui até a casa, ele teria falado comigo se você não estivesse ali, porque ele apareceu só para sumir como fumaça. Michael, eu poderia dar diversas explicações para cada vez que ela apareceu, mas não tenho certeza de estar com a razão. O importante é manter uma trajetória equilibrada, perceber que ele é um trapaceiro. Isso mesmo, disse Rowan. Meu Deus, que espécie de brincadeira é essa? Sussurrou Michael. Eles me dão tudo o que sempre quis, a mulher que eu amo, minha cidade natal de volta, a casa com que sonhava quando era menino. Nós queremos ter um filho,
Rowan e eu. Que tipo de brincadeira é essa? Ele fala, e os outros que me procuraram se calam. Meu Deus, se eu ao menos perdesse essa sensação de que tudo foi planejado, como Tom Inocente disse no seu sonho. Tudo planejado. Mas quem está planejando? Michael, você tem de se controlar, disse Rowan. Tudo está saindo maravilhosamente bem, e fomos nós que conseguimos isso. Tudo vai às mil maravilhas desde a morte da velha. Você sabe, às vezes eu acho que estou fazendo o que minha mãe teria querido. Isso parece absurdo. Acho que estou fazendo aquilo com que Deirdre sonhou todos aqueles anos. Não houve resposta. Michael, você não ouviu o que eu disse aos outros. Você não acredita em mim? Só me prometa uma coisa, Rowan, disse ele, segurando sua mão e enfiando os dedos entre os dela. Prometa que não vai guardar segredo se você vir a criatura. Você vai me contar. Não vai me esconder nada. Meu Deus, Michael, você está parecendo um marido ciumento. Você sabe o que aquele velho disse? Perguntou Michael. Quando eu o ajudei a entrar no carro. Você está falando de Fielding? E ouça o que ele disse. Tenha cuidado, meu rapaz. O que será que ele quis dizer com isso? Ele que vá para o inferno por dizer uma coisa dessas, murmurou Rowan. De repente ela estava furiosa. Livrou-se da mão de Michael. Quem ele pensa que é? Velho filho da mãe. Como ele ousou dizer isso para você? Ele não virá ao nosso casamento. Ele não vai poder passar pelo nosso portão da frente. Ela parou, engasgando com as palavras. A raiva era forte demais. Sua confiança na família havia sido total. Ela só estava absorvendo tudo aquilo, aquele amor. E agora se sentia como se Fielding houvesse apunhalado. E o pior era que estava chorando. E não tinha um lenço. Tinha vontade de dar um tapa em Michael. Mas era o velho que ela gostaria de atingir. Que audácia! Michael tentou segurar sua mão novamente. Ela o repeliu. Por um instante, sentiu tanta raiva que não conseguia nem pensar. E estava furiosa por estar chorando. Tome aqui, Rowan, por favor, disse Aaron, pondo o lenço na sua mão. Ela mal foi capaz de agradecer. Baixinho. Usou o lenço para cobrir os olhos. Desculpe, Rowan, disse Michael. Que vá para o inferno você também. Michael, você devia fazer o frente a eles. Você devia parar de girar como uma barata tonta cada vez do que se encaixa mais um pedaço do quebra-cabeça. Não foi a Santa Virgem Maria que você viu lá nas visões. Eram só eles e todas as suas trapaças. Não, isso não é verdade. Ele parecia triste e pesaroso, além de totalmente inexperiente. Seu coração se apertou ao ouvir o que ele dizia, mas ela não cedeu. Estava com medo de dizer o que realmente pensava. Ouça, eu amo você, mas já lhe ocorreu que o seu papel nisso tudo foi só de garantir que eu voltasse, que eu ficasse e que eu tivesse um filho para herdar o legado. Esse espírito podia ter armado seu afogamento, seu salvamento, as visões, tudo. E foi por isso que Arthur Langtry apareceu. Foi por isso que ele lhe deu o aviso para que você se afastasse antes que fosse tarde. Ela ficou ali, refreando essas palavras, envenenada por elas, esperando que não fossem a verdade e sentindo medo. Por favor, parem com isso, disse Aaron com delicadeza. O velho foi um pouco bobo, Rowan. Sua voz era como uma melodia tranquilizante, a extrair a atenção dela. Fielding queria se sentir importante. Foi uma competição de bravatas entre os três, Randall, Peter e Fielding. Não seja rigorosa com ele. Ele está simplesmente velho demais. Acredite em mim, eu sei. Eu mesmo já estou quase chegando lá. Ela limpou o nariz e olhou para Aaron. Ele estava sorrindo, e ela sorriu também. Eles são boas pessoas, Aaron. O que você acha? Ela estava ignorando Michael de propósito por enquanto. Ótimas pessoas, Rowan. Muito melhores do que a maioria, minha cara. E eles a amam. Eles a adoram. O velho a ama. Você é a coisa mais interessante que aconteceu a ele nos últimos 10 anos. Os outros não o convidam muito. Ele estava saboreando a atenção. E é claro que, apesar de todos os seus segredos, eles não sabem o que você sabe. Você tem razão, disse ela, baixinho. Sentia-se agora exausta e péssima. As explosões emocionais com ela nunca provocavam catarse. Elas sempre a deixavam abalada e infeliz. Está bem, disse ela. Eu até o convidaria a me levar ao altar. Só que tenho em mente um outro amigo muito querido. Ela enxugou os olhos mais uma vez, com o lenço dobrado, e secou os lábios. Estou falando de você, Aaron. Sei que está muito em cima da hora, mas você vai querer ir até o altar comigo? Querida, seria uma honra. Nada me daria maior prazer. Ele segurou sua mão com firmeza. Agora não pense mais naquele velho bobo. Obrigada, Aaron, disse ela, recostando-se e respirando fundo antes de se voltar para Michael. Na verdade, ela o estivera deixando de lado deliberadamente, e agora de repente sentia uma pena imensa. Ele parecia tão abatido e tão pacífico. Bem, você já se acalmou ou será que teve um ataque do coração? Está terrivelmente calado. Ele riu baixinho, animando-se imediatamente. Seus olhos eram de um azul tão brilhante quando ele sorriu. Sabe,
Quando eu era criança, disse ele, pegando novamente a sua mão, eu costumava pensar que seria maravilhoso ter um fantasma na família. Eu costumava desejar conseguir ver um. Eu pensava, viver numa casa mal assombrada, não seria fantástico? Era o velho Michael novamente, alegre e forte, embora tivesse algumas arestas brutas. Ela se inclinou e deu um beijo no seu rosto um pouco áspero. Desculpe-me por ter ficado zangada. Desculpe-me, você também, querida. Lamento mesmo. Aquele velho não tinha nenhuma intenção má. Todos eles têm uma pequena loucura. Acho que é o sangue irlandês. Não tive muito contato com irlandeses da gema nos últimos anos. Acho que eles são tão malucos quanto todos os outros. Havia um pequeno sorriso no rosto de Aaron ao observá-los. Mas agora eles estavam todos abalados e cansados. Essa conversa havia exaurido os seus últimos resquícios de vigor. Pareceu a Rowan que caía mais uma vez uma escuridão. Se ao menos o vidro das janelas não fosse tão escuro. Ela relaxou no assento, deixando a cabeça descansar no couro e ficou olhando. Passar a cidade triste e desmazelada. As ruas da periferia com seus chalés de madeira, geminados e estreitos, com arabescos de madeira e janelas pequenas. E os prédios baixos de alvenaria, inclinados, que de algum modo não pareciam pertencer ao mundo dos carvalhos rebeldes e do mato alto. Lindo, tudo lindo. A camada superficial do seu perfeito universo californiano havia se rachado, fazendo com que ela afinal caísse na verdadeira textura da vida real. Como é que ela conseguiria que aqueles dois entendessem que tudo ia dar certo, que ela sabia que no final sairia vitoriosa, que nenhuma tentação concebível poderia seduzi-la a ponto de afastá-la do seu amor, dos seus sonhos, dos seus planos. A criatura viria, e a criatura lançaria seus encantos, como o demônio e as velhas da aldeia, e seria de se esperar que ela sucumbisse, mas ela não sucumbiria, e o poder dentro dela, alimentado pelas 12 bruxas, seria suficiente para destruir a criatura. O número 13 dá azar, seu demônio. E a porta é a porta do inferno. Isso. Era exatamente isso. A porta era a porta do inferno. Mas Michael só acreditaria quando tudo estivesse terminado. Ela não disse mais nada. Lembrou-se mais uma vez das rosas no vaso na mesa do hall. Flores horríveis. E aquele íris com a boca negra e trêmula. Horrendo. E o pior de tudo, a esmeralda no seu pescoço no escuro, fria e pesada na sua pele nua. Não, nunca lhe fale disso. Não fale mais sobre nada disso. Ele era bom e corajoso, mais do que qualquer pessoa que houvesse conhecido. Mas agora, ela precisava protegê-lo, porque ele não podia protegê-la. Isso estava evidente. E ela percebeu pela primeira vez que quando as coisas realmente começassem a acontecer, ela provavelmente estaria totalmente só. Mas isso não havia sido sempre inevitável.